Isso é um fato raro. Eu vou fechar a janela aqui rapidinho, tá? Pode fechar, é só para... Eu não enxergo nada. Eu acho que a Tânia o computador, era do Rodrigo para a chefe. Será que eu fiz isso? Não, tanto que a mim não conseguiu nem entrar no Zoom. Oi? Luana falou, é assim, por exemplo, ela ganha 3 mil, certo? Aí, vamos supor que ela queira fazer um pedido de 1.500. Aí eu coloco os pedidos na tela, na média de 45, e coloco Não, o pedido todo. aí você coloca o pedido inteiro como depósito. Ah, tudo a vista. Tudo à vista. O pedido como depósito. Aí você envia o comprovante da entrada do cliente, né? Você divide o pedido por 2 e fala, ó, você tem que pagar R$ 1.500, por exemplo. Aí o cliente envia o comprovante de 1.500, aí você manda para o crédito e para a Érica. Aí a Luana vai fazer a liberação do pedido, o pedido vai ser faturado, e aí no dia seguinte a Érica envia o boleto, de acordo com a média que você fez. Aí, por exemplo, você fez os outros R$ 1.500 na média de 45 dias. Ela vai enviar 2 boletos. Mas aí você grava como depósito. Eu sempre gravo como depósito, aí mando para eles lá. Uhum. Olha quem acabou de entrar aqui para falar comigo. Vem ver. Olha aí. Ai, que coisa mais linda! Bom dia. Tudo bem, Clarinha? Peraí, deixa eu tirar o fone. Pronto. Ela perguntou se você está bem, claro. Tô bem, graças a Deus. E você? Joia, Clarinha. Amanhã a gente vai fazer 39 semanas. Eita! Agora vem, Clarinha. Eita, o outro me empurrando aqui. É uma educação. Ela tá passeando. É, uma educação. Ai, gata! Linda. Entendi, então, Cacá. Fechou? Vai pro treinamento. E aí, Mi, tudo bem? Joia. O que aconteceu? Eu não sei. Acho que alguém, sei lá, mexeu no meu computador, formatou. Então, as minhas coisinhas que estavam na área de trabalho não estão mais. Então, a gente vai fazer um pequeno improviso hoje. Enfim. Aí, o que eu pensei? Eu acho que é melhor começar a partir das suas dúvidas. Porque, assim, não adianta eu começar com você muito do começo, muito lá de trás, porque você já está na ativa. É mais fácil a gente começar da onde você está precisando de ajuda, porque a gente vai sanando os pontos principais e o todo a gente vai, enfim, né? Vamos levando aí. Aí eu queria saber, tipo, você está atendendo alguém, você está tendo dificuldade com alguém, com algum produto, com algum cliente, quer saber alguma coisa especial de alguém? Eu quero saber o segredo. Por quê? O segredo do sucesso da Michele Miranda. Jesus, coitado de mim. Ô Mi, no caso, a Poli tinha comentado que esse treinamento ela ia mandar também para a Cíntia, né? Esse que você está fazendo, porque a Cíntia vai começar na segunda-feira, né? E ela é meio crua do segmento também. Aí, se você preferir começar do começo, algumas coisas eu já sei naturalmente, né? Mas se você preferir começar do começo, para mim tudo bem. Eu vou anotando as minhas dúvidas e aí depois você tirar elas para mim. Tá bom. Perfeito. Então, perfeito. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem... Você quer gravar alguma coisa assim? Não fiz maquiagem. Já tá gravando, já. Ah, então tá bom. Então, eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que começar para os clientes de sublimação, a minha área é mais sublimação, né? Eu sou mais têxtil.
Na área de comunicação visual, eu até atendo, mas eu não sou especialista de nenhuma linha de comunicação visual. Então, eu sou, como se diz, sei lá, bombril, 1001 utilidades. Eu atendo, mas eu não sou especialista nisso e também não sou especialista desses produtos. Uhum. Sublimação é um processo relativamente simples, mas que ele tem muitas particularidades. Cada cliente é um pouquinho professor Pardal. E existem muitos mitos no mercado de sublimação. Então, muitas vezes, a gente vai ouvir os clientes falando coisas, fazendo coisas que você pensa, nossa, isso não dá certo. Mas a pessoa está fazendo e está funcionando para ela. Então, acho que um dos segredos, vamos dizer assim, é não ficar questionando muito o cliente em coisas práticas que ele está fazendo e que está dando certo para ele. Às vezes, o que funciona na produção de uma empresa, de um cliente, não funciona na produção do outro. Por quê? Não sei. Às vezes é a mesma máquina, a mesma tinta, o mesmo papel, o mesmo tecido, o mesmo trabalho e as pessoas não têm o mesmo resultado. Vai saber. Então, o que é a sublimação? A gente ter uma impressora. No nosso caso, a gente defende a marca Epson. Então, a gente sempre vai partir de uma impressora Epson para defender a venda da máquina para o cliente. Essa impressora trabalha com uma tinta especial, é uma tinta específica para fazer esse tipo de trabalho, é a tinta sublimática. Essa tinta, ela é impressa, né, em um papel especial também, que são os papéis fabricados próprios para sublimação. Então, no nosso caso, a gente vai defender o papel da Epson e o papel da Santa Maria, né? A gente vai defender esses dois papéis. E depois de impresso esse arquivo, né, com a impressora e com a tinta especial no papel especial, a gente vai levar esse trabalho, né, esse papel impresso, a gente vai levar para uma prensa térmica, a gente vai levar para uma fonte de calor. Pode ser uma prensa plana, pode ser uma prensa de caneca, pode ser uma prensa de boné, pode ser, enfim, tem que ser uma fonte de calor. E aí a gente vai fazer a termotransferência, que é o quê? O arquivo que está impresso no papel vai ser transferido para o substrato. A gente fala substrato porque pode ser também vários materiais. Pode ser tecido, pode ser mousepad, pode ser azulejo, pode ser chinelo. Então, a gente fala substrato, pode ser várias coisas. Dentro da ABC, a gente tem uma linha de clientes mais forte que trabalha com a parte de moda, com a parte de esportivo, então o nosso foco é mais tecido. Mas existem outros canais, outras empresas que focam também nos rígidos, né? Nos substratos rígidos, no fotoproduto. Não é muito o nosso foco, mas... Então, essa é a caixinha que a gente tem. Impressora, tinta, papel, fonte de calor, prensa, substrato. A gente pega essa caixinha e aí a gente tem o nosso produto de sublimação. Basicamente é isso. O que a gente oferece para os clientes de sublimação? As impressoras da Epson, tinta original, sempre Epson, a gente sempre vai defender o uso da tinta original. Outras tintas paralelas funcionam? Sim, funcionam, né? Mas a gente vai defender sempre que o cliente trabalhe com a tinta original. Papel. Tem cliente que imprime com papel sulfite, tem cliente que imprime com papel de seda, tem cliente que imprime com o monolúcio do Santa Maria, tem cliente que imprime com papel original Epson e outras marcas de papel. A gente sempre vai defender o nosso, sempre vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Prensa térmica, a gente não defende nenhuma marca, mas a gente tem conhecimento no mercado de marcas de prensas e calandras que são boas. Então, se o cliente fala, Michele, estou pensando em comprar uma calandra, o que você me fala? Tem essa marca X, essa marca Y, são marcas boas, mas a gente não tem nenhum vínculo
com esses fabricantes. Então, a gente só dá uma indicada, dá uma pincelada. Prensa também, né? Aí, na nossa empresa, a gente tem uma prensa da Tucano. É uma prensa bacana, atende bem a nossa necessidade. Então, a gente pode até falar, a gente conhece a Tucano e tal, mas a pessoa, ela que contrata, ela que escolhe lá. A gente também não indica e não assume isso. E parte de tecido também não. A gente também não tem nenhuma parceria com nenhum fornecedor, nem fabricante de tecido. Mas a gente tem conhecimento no mercado também de várias vários fornecedores de tecido que são bons, né? O pessoal lá do Sul tem bastante, lá de Jaraguá. Aí tem a Cancha, também muito boa. Enfim, tem muitos aqui em São Paulo. No Bom Retiro tem muito pessoal coreano, né? Importa muito tecido da China, da Índia. Tem muito tecido aí. E com o passar dos anos, a variedade de tecidos de sublimação tem aumentado muito. Então, isso também é uma questão. O cliente, ele compra, hoje o tecido está muito caro por causa da pandemia, da crise, o preço do quilo do tecido subiu muito, então os clientes estão experimentando vários tecidos e, com certeza, está abaixando a qualidade do material. Eles estão tentando comprar no mesmo preço, a mesma quantidade de tecido que eles compravam antes, só que para isso, essa conta fechar, a qualidade do tecido está caindo. E isso também está afetando o processo de sublimação. Então, está vindo uma leva de clientes grandes reclamando, meu preto não está mais tão preto, meu vermelho não está tão vivo. Mas o cliente nunca fala que ele mudou o tecido, ele está trabalhando com a prensa na temperatura menor, porque a energia está muito cara, ele desligou o ar-condicionado da sala de impressão, entendeu? Então, esses detalhes afetam o processo. A gente não é técnico, nenhum de nós aí é técnico, e nós não temos um técnico na ABC. Então, se a dúvida for muito técnica, a dúvida for muito específica, a gente não tem condições de sanar e de atender. Então, a gente tem que encaminhar para o suporte da Epson e, na medida do possível, o suporte da Epson vai dar esse atendimento para o cliente, se é uma coisa muito específica, muito técnica. O processo de sublimação é isso. É imprimir, pensar e o produto. As aplicações da sublimação são várias. A gente tem aplicação material esportivo, onde a gente tem bastante demanda de cliente. Moda fitness, agora na pandemia ficou um pouco do stand-by, porque as academias estão fechadas, mas 2018, 2019 foi um ano muito forte para o fitness. O pessoal fazendo coleções de macacões e roupas, né? Para o pessoal usar em academia, tanto masculino como feminino. O masculino subiu bastante. Moda praia também tem. A gente tem vários clientes que atendem moda praia com tangas, saídas de praia, bermudas de surfista. Tem uma linha bem legal aí. A linha de moda, que vai desde a modinha, a gente fala de uma maneira, a moda mais popular, tipo modinha Brás, que a gente brinca, que são aquelas blusinhas, 18, 19 reais, até moda de alto padrão, o pessoal da Farm, Osklen, muita gente, muitas marcas assim, de renome pesadas, usam o processo de sublimação junto com outros processos nos tecidos. Então, tipo, eu tenho tipo um vestido da Farm. Ele é dévoré, é uma técnica de destruir o tecido, né? Ele é dévoré sublimado. Então, tipo, o cara juntou duas técnicas e fez um vestido super legal. Conforme a gente vai andando no shopping, vão saindo as coleções, a gente vai vendo muita coisa em sublimação. Infantil, muita coisa infantil, principalmente com o crescimento desses personagens agora, né? Tipo Marvel, Disney. A gente vê muita coisa sublimada para criança, o que é legal, porque o processo de sublimação é seguro para ser usado em crianças, a tinta não é tóxica, né? Então, é um processo seguro para a gente usar em roupas de crianças, inclusive em roupas de bebês, porque a Epson conseguiu um certificado da Ecotex, um certificado internacional,
diz que a tinta da Epson é segura para ser usada em roupas de crianças, acho que a partir de 4 meses, 3 meses. Então, tipo, é seguro. Sapatos, a gente não atende muito aí na ABC, o mercado calçadista, mas numa outra empresa que eu trabalhei, eu atendia bastante clientes, tipo Azaleia, Dakota, que fazem forros para sapatos, forros para tênis, forros para sapatilhas, enfim. E o cabedal, às vezes o cabedal do sapato, ou o forro, ou a palmilha, feita em sublimação, tanto para adulto como para infantil, por causa disso. A tinta tem certificado. O mercado de fotoprodutos, né? Que é o mercado de rígidos. É a caneca, o mousepad, é a necessaire, chinelo, é esse mercado. Então, a sublimação ela é muito grande, né? O mercado dela é muito grande. Ela começa desde aquela pessoa que tem uma impressorinha A4 em casa e faz a caneca para o Dia dos Pais, a caneca do Dia dos Namorados e tal, até o cara grandão lá da confecção, o cara lá, tipo o Hering, que faz uma coleção gigante para vender na Renner, na Riachuelo. Então, a sublimação ela tem uma linha muito grande de atuação. Na ABC, a gente está, tipo, aqui no começo da cadeia. A gente não atende muito esses clientes aqui de fotoproduto, a gente não tem muita demanda desses clientes. A gente atende os clientes que são pequenos e médios. Clientes grandes contas, a gente também, hoje não tem a gente não tem na nossa carteira clientes grandes contas, assim. Então, a gente atende aqui. Então, o nosso público é mais quem? Esportivo, bastante, a grande maioria é esportivo, e a gente atende o pessoal gravando. A gente atende o cliente de esportivo e a gente atende também o cliente de, tipo, modinha, assim. Esse é o nosso cenário. Mais. Linha de máquinas, será? Ô, Mi, hoje na ABC a gente tem 3 tipos de papéis, né? Temos. O monolúcido, o Samacolore, né, que é o papel premium, né? Você quer explicar um pouquinho desse papel premium? Que pelo que eu vi, ele tá saindo bastante aqui na empresa, né? Mais até do que o monolúcido. Mais. Verdade. Bom, a gente tem 3 tipos de papéis especiais próprios para sublimação para trabalhar dentro da ABC. Então, o primeiro papel que a gente tem é o papel Epson. Normalmente, só cliente que tem impressora Epson se interessa e pede pelo papel da própria Epson. É raros os casos de um cliente que possui uma outra marca de equipamento. O cara tem uma Mimac, o cara tem uma Holland, o cara tem uma chinesa, e ele liga na ABC falando, eu quero comprar o papel Epson. É raro, raro, raro. Porque o papel da Epson, ele tem uma tradição no mercado de ser um papel caro. Aos olhos do cliente, ele é um papel caro. E, além de ser caro, muitos clientes não alinham muito com a qualidade do papel. Então, para um cliente de fora da marca Epson, às vezes ele olha e acha que o custo-benefício não casa. E aí, por isso, ele procura uma outra opção de papel. O papel da Epson, em linhas gerais, ele é um papel bom, ele é um papel bacana, mas ele tem um valor agregado maior do que o da Santa Maria, né? Isso afugenta um pouco os clientes de fora da marca Epson a adquirir ele, e ele não tem muitas opções, ele só tem 2 opções. Então, ele tem a opção 75 gramas, que é o papel atado, sem taque, e o taque é aquela colinha que o papel tem. Essa colinha é uma coisa tipo ame ou deixe. Tem cliente que adora trabalhar com papel com taque e tem cliente que odeia papel com taque. Não tem uma explicação racional para isso. É o gosto da pessoa. Então, o papel de 75 gramas Epson, ele é tratado, ele não tem taque. O taque é aquela colinha.
e faz o papel grudar no tecido. Então, depois que prensa, o cliente tem que fazer tipo assim, ó, para destacar o papel do tecido. E esse movimento de fazer isso é o que alguns clientes não gostam. Alguns operadores acham que isso atrasa a produção. Quem trabalha com calandra fala que é ruim fazer essa separação do papel com o tecido. Prefere que acabou de prensar, o papel já sai para um lado, o tecido sai para o outro. Uma questão de gosto. Papel da Epson, então, primeira gramatura, 75 gramas, tratado sem TAC. Pode ser usado para todos os cenários, para todos os mercados. O fato de não ter TAC é uma questão do gosto do cliente. Por não ter TAC, ele é um pouco mais barato do que o seguinte, que é o 90 gramas. O papel 90 gramas da Epson seria como se fosse o top de linha deles. Uma gramatura maior, o papel é mais encorpado, né? O papel é mais encorpado. E ele tem TAC. Ele tem essa gominha, essa colinha que cola no tecido. Qual que é a vantagem para o cliente de trabalhar com um papel com TAC? A vantagem é evitar a sombra, evitar o fantasma, evitar a ressublimação. São termos que vocês vão ouvir. Eu estou prensando aqui e na minha camiseta está dando sombra. O que é está dando sombra? É que a gente tem o tecido e o papel e a prensa. E a hora que a prensa levanta, o papel dá uma mexidinha e cai de novo em cima do tecido. Como ainda está muito quente e a tinta de sublimação, como o próprio nome diz, ela vira um gás, ela está evaporando, onde ela cai, ela marca. Então, ela faz uma sombra na borda do desenho. Eu estou fazendo uma camiseta do Flamengo, né? Preto, vermelho, preto, vermelho. Aí o meu preto, ele migra para o meu vermelho. E aí fica aquela faixa, né, mesclada entre uma e outra. Quando tinha que ser uma faixa seca, um corte seco, fica aquela sombra. E isso faz perder a peça, né? A peça fica estragada, a peça fica com defeito. E é muito tenso para o cliente perder a peça na última etapa do processo. Se a gente pensar bem, o processo é longo. A gente fez a arte, a gente cortou o tecido, a gente imprimiu, a gente prensou, e aí antes de fazer o fechamento da peça, que é a última etapa, a gente estragou a peça. Então, a gente perdeu tudo isso aqui. E isso para o cliente é ruim. Então, a vantagem de trabalhar com um papel com TAC é evitar esse processo de ressublimação, ou de sombra, ou de fantasma. Cada cliente fala de um jeito. Mas dá para vocês entenderem o que é quando a pessoa fala isso. Depois da Epson, quando a gente está no atendimento e o papel da Epson não está atendendo, a gente pode oferecer o papel da Santa Maria. A gente pode oferecer o Sama Colore ou o papel Premium, né? O papel Premium da Santa Maria, na verdade, é um papel tratado com TAC, né? Está disponível em várias gramaturas. Então, tem 64 gramas, 74 gramas, 94 gramas. Então, são 3 opções. A gente ganha da Epson aqui, com o papel Santa Maria, porque a gente começa no 64. É um papel bom, né? E tem um preço bacana. E tem TAC. O TAC do papel da Santa Maria não é um TAC tão forte como o TAC da Epson, como o TAC do nosso concorrente, o papel Avir. Ele é um TAC mais leve. Por isso que ele é um papel bem aceito no mercado. Ele tem essa característica do TAC de segurar na hora da ressublimação, mas não é um TAC tão forte que precisa, tipo, fazer um velcro, né? Não é tão forte. Então, esse papel tem crescido bastante dentro da ABC, porque o preço dele é interessante, a qualidade dele é muito boa, e os clientes de monolúcido estão migrando para ele aos poucos. Testaram, gostaram, estão migrando. A tendência que eu acho no futuro vai ser a gente vender muito mais papel Sama Colore e diminuir
o papel monolúcido, porque a questão do custo-benefício para o cliente, mesmo ele sendo um pouquinho mais caro que o monol, está compensando. É isso. E o último papel que a gente trabalha é o papel monolúcido. O papel monolúcido é um papel que pode ser usado para sublimação, né? A Santa Maria indica ele para isso, só que ele é um papel que não tem tratamento. Ele não tem nenhum tratamento químico, nem na massa, nem na superfície. O tratamento que ele tem é um tratamento mecânico. O que acontece? Lá na Santa Maria, o pessoal faz a bobina de papel, tudo, e quando a bobina está pronta, é como se passasse um rolo compressor em cima do papel. Passa um rolo compressor em cima dele, ele fica mais fino, ele fica com uma face bem lisinha, até com um aspecto um pouco acetinado, um aspecto como se fosse um brilhinho assim, um acetinado. E esse tratamento mecânico faz o quê? Imprime as fibras da celulose, e quando a gente imprime com a tinta sublimática, a celulose absorve a tinta, né? Mas quando a gente coloca na prensa térmica, ela solta, boa parte dessa tinta ela solta no tecido. Por não ter esse tratamento químico e ter só um tratamento mecânico, ele é mais barato. Só que ele acaba chupando muita tinta, vamos usar esse termo, ele acaba chupando muita tinta e não solta toda a tinta no tecido. Então, fica um resquício de tinta relevante no papel. E o que a gente faz com esse papel depois que prensou? Amassa e joga fora. Então, às vezes, o cliente analisa e economizar no papel é uma conta meio burra, é uma conta meio boba. Porque a tinta custa bem mais caro que o papel. E quanto mais tinta eu jogar no tecido, melhor vai ser a qualidade do meu produto final, né? Então, por isso que a gente está vendo esse movimento de migração. Quando a gente começou a ABC lá atrás, há 3 anos atrás, a demanda do mercado era de papel monol. Era monol. Só monol, a gente vendia muito monol. Só que com o passar do tempo, a gente foi conversando com os clientes, fomos mandando amostras, o pessoal fazendo teste, o pessoal foi vendo na prática que o papel tratado ele traz mais vantagens. E apesar dele ser mais caro, no final ele acaba sendo mais interessante, o custo fica melhor no final com ele. Porque evita a ressublimação, a gente consegue trabalhar com um perfil de cor mais enxuto, porque a gente não precisa jogar tanta tinta no papel, né? E as cores ficam mais vivas, a gente acerta melhor o trabalho com o papel tratado. Eu, em especial, gosto mais quando o cliente trabalha com papel tratado. Eu acho que trabalhar com papel monolúcido, e aí é uma opinião minha, o cliente tem que saber muito bem o que ele está fazendo. Tem que ter um operador bom, ele tem que ter um perfil bom, ele tem que ter uma tinta boa, ele tem que ter uma máquina boa, ele tem que estar tudo redondinho para o monol funcionar bem para ele. E às vezes a gente não tem esse nível de profissionalismo dentro das empresas dos nossos clientes. Às vezes a gente não tem. Às vezes o cliente é meio assim, iniciante ou meio amador, né? E aí ele quer ter esse resultado aqui com o monol e ele não consegue, falta um pouquinho de know-how. Então, para o cliente que você sente que falta um pouquinho de know-how, para o cliente que está começando, para o cliente que trabalha com muita coisa chapada, muita coisa fechada, nem oferece monol, já vai no tratado. E oferece o tratado com gramatura maior. Já entra com 7,4, já entra com 9,4, porque também 6,4, uma gramatura mais fina, precisa ter um pouquinho de conhecimento para trabalhar com ele, senão não chega na cor. Mais. As tintas são bem peculiares, né, Mi? Porque tem vários tipos de tinta da Epson, né? E cada tinta tem a sua aplicação bem definida, né? As tintas são um universo. Cada máquina tem a sua tinta específica. Nas máquinas de sublimação, a gente tem 3 tipos de tinta que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem os frasquinhos,
de 140 ml. A gente vai trabalhar na máquina 4, que é a F170, e na F570, que são os frasquinhos, né? É uma tinta de sublimação original da Epson. E essa tinta é diferente do bag de 1 litro, que a gente trabalha na 62, na F70, na F71, na F93. Nessas máquinas a gente vai trabalhar com bag de 1 litro. E agora, desde 2019, a gente tem o bag de 1 litro e 100. É o bag que está entrando nas máquinas novas da Epson, né? Que a Epson ela está mudando a linha. Então, a gente vai usar esse bag de 1 litro e 100 na F63, na F94 por enquanto, e logo, logo vai ter mais uma aí. Vai sair mais uma aí, acho que até o final do ano que vem vai sair mais uma aí que vai usar essa tinta também. Então, hoje a gente tem 3 tipos de tinta. O frasquinho, 140 ml, o bag de 1 litro, a gente vai colocar nas máquinas que são um pouquinho mais antigas, e o bag de 1 litro e 100, a gente vai colocar nas máquinas novas. Sempre que a gente for vender as tintas, pergunte para o cliente qual que é o modelo da máquina e envie a tinta certa. As tintas dos bags, quimicamente, elas são iguais. A química da tinta é a mesma. Não tem problema eu usar a tinta de uma na outra. O problema são os chips. As máquinas são configuradas com chips. E o chip do bag de 1 litro não serve na máquina de 1 litro e 100. E vice-versa. Então, se você vender a tinta errada, vai dar problema. Não vai dar um problema químico na máquina, que é menos ruim. Mas dá um problema de reconhecimento. A máquina não reconhece. E isso aí, a máquina não funciona. Então, tem que trocar, tem que fazer todo um processinho aí, dá um pouquinho de trabalho. Então, é melhor sempre perguntar para o cliente qual que é o modelo da máquina, vende a tinta certa, e se for um cliente que é da casa, dá uma olhadinha nos pedidos antigos, puxa o código da tinta e vende o código certo. Procura reproduzir. Se o cliente estiver pedindo para você uma tinta diferente da que ele costuma comprar, questione. O senhor comprou uma máquina nova? Chegou uma Epson nova aí? Pergunta, questiona, porque às vezes acontece, né? A pessoa compra uma máquina nova e a gente não sabe, e aí liga pedindo uma tinta diferente da que a gente costuma vender. Então, se tiver alguma coisinha fora do padrão, pergunta. Sempre pergunta. Mi, qual a... Eu vi que nessa especificação das 3 que você explicou, da pequena, da quase grande de 1 litro e a de 1 litro e 100, onde entra o cartucho? O cartucho ele entra nessa especificação também? Ou o cartucho ele entra para outro tipo de máquina? O cartucho que a gente trabalha? Bom, nas máquinas de sublimação, a gente não trabalha com cartucho. Nas máquinas de sublimação, a gente só trabalha com frasco, as máquinas pequenas, ou bag, nas máquinas a partir de 1,10 m. Os cartuchos a gente vai usar nas máquinas que são de outras linhas, de outros segmentos. Então, a gente vai usar os cartuchos nas máquinas solventes, né? Hoje, a gente tem dentro da BC capacidade de atender os clientes de solvente a partir do modelo S30, uma máquina um pouquinho antiga, mas nós temos ainda clientes que possuem essa máquina em operação com cartucho original. Então, existe uma linha dentro da ABC aí no sistema, que são os cartuchos para S30. Depois tem os cartuchos para S40. E havia, no passado, os cartuchos para a GS 6000. Aqui da GS a gente já não tem mais, porque essas máquinas, ou elas chegaram no fim da vida útil, ou elas foram trocadas, ou elas foram... ou elas encerraram, né? O cliente apartou a máquina. Não consertou mais, a máquina está parada. Os cartuchos da S30 e da S40 são diferentes também, né? Tanto quimicamente, esse aí é pior, tanto quimicamente como o chip mesmo.
Então, é a mesma especificação. Depois eu posso até mandar para vocês o código da cor, código Epson e código ABC, para quando for vender certinho. Porque também não dá certo. Cartucho de S30 na S40 não funciona, e vice-versa. E depois, a gente tem uma outra linha de cartuchos dentro da empresa, duas outras linhas, né? A linha T de tatu, é a linha de CAD, para quem trabalha com impressão de plantas, de arquitetura, para quem trabalha com impressão de papel comum, né? Tipo um birô, né? Alguma coisa assim, papel comum. E os clientes que trabalham com a linha de fotografia, que são os clientes da linha P. Os clientes da linha P são bem detalhistas. São fotógrafos, são agências de marketing, de publicidade, são designers. Então, são pessoas muito criteriosas com cor. Tanto que as máquinas deles têm 10 cores, 11 cores, 12 cores. Então, são pessoas muito ligadas em qualidade. E por ter máquinas com tantas cores, também tem um monte de cartucho, né? Então, precisa ficar atento também. É a mesma regrinha. Sempre que ligar uma pessoa diferente, pergunta qual que é o modelo da máquina, olha os pedidos antigos, se tiver oportunidade. Se não tiver, pede foto do cartucho. Me manda uma foto do seu cartucho para eu ver o código, porque esses cartuchos, eles são caros. Tem cartucho aí que custa R$ 1.700, R$ 1.800. Então, não dá para mandar um cartucho desse errado para a pessoa, porque é complicado. A pessoa abre um cartucho desse, fura um cartucho desse, põe na máquina e dá problema, é uma dor de cabeça giga monstro. Então, evita. Principalmente os clientes de linha P. São clientes muito sistemáticos, mas, às vezes, tem comprador novo, às vezes é tipo estagiário que liga para você para comprar, tipo, o cara não sabe o que ele precisa. Então, sempre fica atento, né? Porque as linhas são diferentes e a Epson tem muitas linhas. Aqui na ABC a gente não tem todas, não atendemos todas. A gente atende só alguns. Então, por isso que a gente tem que ficar atento também, porque nem tudo que os clientes ligam pedindo na ABC a gente tem para oferecer. Então, a gente tem que saber certinho o que a gente tem no estoque, a máquina que a gente consegue atender e já sanar ali. Ah, você tem cartucho 6.000? Ah, eu tenho. Você tem cartucho P20.000? Não, P20.000 eu não trabalho. Já sabendo o que você tem, você já direciona o cliente. Também para não perder tempo. É muito cartucho, é muita linha. Para não perder tempo, porque o tempo de vocês é escasso. Perfeito, Mi. Mi, uma pergunta. O papel colchê outdoor, ele também é um papel, no caso, né? E nesse caso, ele também atende, a máquina Epson suporta ele pode ser usado nas máquinas da Epson. Ele é usado tinta da Epson ou é usado tintas diferentes? O couché, ele é um papel que a gente vende bastante aí na ABC, o papel couché. Mas o cliente de máquina Epson normalmente não costuma usar o papel couché na máquina Epson. Por quê? Porque o trabalho do outdoor é um trabalho, assim, ele tem um valor agregado para o cliente, lógico. Se não tivesse, a gente não vendia tanto papel. Mas ele é um papel que não precisa de tanta qualidade na impressão, porque pensa assim, a Epson, ela é uma impressora que imprime com resolução fotográfica. O ponto da Epson é milimétrico, a gente trabalha com uma cabeça de impressão que faz um ponto variável que consegue fazer a íris do olho, o risquinho da íris do olho da pessoa e você olhar e ver. Uma Epson é capaz de imprimir bula de remédio, com aquela letrinha minúscula legível. E esse é o perfil da máquina Epson. O perfil do outdoor é você imprimir uma coisa com ponto grande, você pode fazer um ponto grande, porque aquilo vai ficar exposto a muitos metros do olho da pessoa, né? Vai ficar muito longe. Até o mobiliário urbano, é um papel que a gente está fazendo agora também, que está fazendo, o mobiliário urbano também é um papel que não precisa daquela coisa
impressão fotográfica. Então, o que que acontece? A tinta da Epson, por ser cartucho, acaba sendo cara, né, no processo de impressão para fazer o trabalho de outdoor. Então, normalmente, o cliente de Epson faz o outdoor, mas não na própria Epson. Ele faz numa outra máquina. Normalmente, ele faz em máquinas maiores, máquinas de 1,80 m, máquinas de 3,20 m. E ele faz, além do outdoor, aquele outro trabalho que hoje não está tão em voga, mas já teve muito, que é o lambi-lambi, né? Que é o lambi-lambi, aquele que a gente vê muito colado em muro, anunciando show, anunciando evento. E o lambi-lambi é muito barato, vamos dizer assim. O custo-benefício do lambi-lambi, ele ganha no milheiro, na quantidade gigante que ele imprime. Então, dá para fazer papel outdoor na Epson? Tá. Só que dificilmente você vai encontrar um cliente de Epson fazendo isso. Porque como é um trabalho muito grande, normalmente de muitas quantidades, e que precisa ter um custo de impressão muito baixo, às vezes o custo da Epson não atende. Então, ele coloca esse material para rodar numa outra máquina, com uma tinta solvente mesmo, né? Tem um perfil de cor específico para imprimir isso, né? E depois ele faz a aplicação e a instalação, porque também a gente vê que as empresas que trabalham com o outdoor, elas têm normalmente 3 características, 3 etapas. Tem a pessoa que só contrata o serviço, então não tem máquina, não tem nada, ele só contrata, ele só liga o cliente final à pessoa que tem a máquina e faz. Tem a empresa que só instala, tipo, ele até pega o serviço, mas ele não tem máquina, mas ele tem equipe de instalação, que sobe em altura, tudo. E tem a empresa que faz tudo, contrata, instala e imprime. Essa empresa aqui é a empresa de comunicação visual mais completa, né? É uma empresa mais estruturada. Mas hoje ela está mais rara de ser encontrada. O pessoal está terceirizando tudo hoje. Então, tem equipe de venda externa, instalador externo, às vezes impressão externa. Às vezes é uma pessoa que ela não tem nada, fisicamente, assim, ela não tem nada. Mas ela pega um monte de serviço e ela vai distribuindo para os parceiros, vai fazendo parceria, né? E vai conseguindo atender os clientes assim. Dentro das empresas de comunicação, normalmente existem muitas máquinas para fazer vários tipos de trabalho. Então, o outdoor, ele não é o mais usado na Epson, mas os adesivos e as lonas são. E a qualidade da Epson é fantástica, fantástica. É difícil encontrar uma máquina que imprime melhor do que uma Epson. É difícil, muito difícil. Show de bola, Mi. Show de bola. Eu acho que de sublimação é isso, né, Mi? Resumidamente é isso. O que a gente tem hoje de máquina para oferecer para os clientes, que só dar uma passada, é a F170, a máquina de entrada, o modelo A4, que foi lançado esse ano. Depois a gente tem a F570, que é a máquina que já tem 60 centímetros, uma máquina interessante, tá? Já está no mercado há mais de um ano, então já está evoluindo aí nos clientes. Muitos clientes já compraram, já estão dando feedback do equipamento. Depois, a gente já tem as máquinas que eu considero que são mais profissionais, a F6370, né? É uma máquina já para quem está começando, mas num nível médio já, um cliente já de porte médio. Depois a gente vai ter a F72, que é uma máquina de 1,60 m e uma cabeça. E depois a gente vai ter a F94, que é a máquina de 1,60 m com 2 cabeças. E depois dessa linha a gente vai partir para as industriais. A Epson também está entrando agora no mercado de máquinas industriais para sublimação. Então, muito em breve, a Epson ela vai estar em 100% do mercado, com máquinas para todas as linhas, para todos os públicos. Ela vai atender desde a pessoa que faz o brindezinho aqui, até a grande confecção, a grande produção, com máquinas que vão rodar aí mais de 300 metros quadrados hora. Então, a Epson está avançando muito nesse cenário dos equipamentos, né? A gente ficou muitos anos, eu já
trabalho com Epson há muitos anos, a gente ficou muitos anos nessa ponta aqui do mercado, né? Nesse meio aqui, e aí agora a Epson ela está expandindo para os dois lados, tanto para o cliente pequeno, que ela lançou 3 máquinas para atender o pequeno formato, o público está iniciando, e ela também está lançando máquinas de grande produção para atender as grandes contas. Então a Epson realmente ela está vindo com muita força no mercado e com muita tecnologia. O que a gente pode oferecer para o nosso cliente é tecnologia, não é preço, porque as máquinas não são baratas. O cliente até encontraria equipamentos mais baratos no mercado, mas o suporte técnico da Epson, a estrutura e a tecnologia que a Epson tem, só ela tem. É difícil encontrar uma máquina concorrente que tem o mesmo nível de tecnologia que a Epson está usando, porque tudo que tem de mais moderno, de mais novo, de mais qualidade, está na nossa máquina. E isso pode falar para o cliente sem medo. Eu gosto muito de trabalhar com equipamento Epson por causa disso. É uma máquina estruturada, é uma máquina confiável e é uma máquina estável. Porque isso também é uma coisa que a gente tem que saber. A nossa máquina ela é estável. O cliente pode confiar a produção dele na nossa máquina. Claro, máquinas quebram. Máquinas precisam de suporte. Máquinas precisam de manutenção. Isso é qualquer máquina. Mas a nossa máquina ela tem um índice de necessidade de intervenção, de manutenção, menor do que a dos nossos concorrentes, por causa de toda essa estrutura, de toda essa estabilidade que a tecnologia da Epson trouxe nesses anos todos aí que eles estão no mercado. E hoje a Epson ela dá todo o suporte, né, para instalação da máquina, né, e manutenção da máquina também, né? Sim. A Epson, ela é um das marcas, né, que tem mais assistências técnicas e técnicos espalhados pelo Brasil. Então, em todas as capitais do Brasil, a gente tem uma CSA, um Centro de Serviço Autorizado da Epson, instalado lá. Todas as CSAs são formadas por técnicos credenciados e treinados pela própria Epson, e eles estão espalhados no Brasil inteiro. Claro, o Brasil é muito grande, tem muitas cidades, às vezes o técnico está um pouquinho distante do cliente, mas com certeza o nosso técnico está mais perto do cliente do que às vezes o técnico do nosso concorrente. O suporte da Epson, ele funciona de 3 maneiras. Então, ele funciona por telefone, ele funciona por e-mail e ele funciona presencial. Todo cliente que tem uma máquina Epson, ele tem acesso a usar esses serviços, né? E os serviços dentro da garantia, quando não configurado nenhum tipo de mau uso do equipamento nem nada, são feitos de forma gratuita, sendo cobertos pela garantia, né? Então, para exercer a garantia, o que o cliente tem que fazer? Comprar o suprimento original, sempre trabalhar com o suprimento original, e toda vez que ele compra o suprimento original Epson, ele recebe um selinho colado no produto. E ele tem que pegar o código desse selinho e cadastrar no site da Epson. E quando você compra a máquina, você ganha acesso a esse site. Então, você vai cadastrando os seus selinhos lá para a Epson ver que você está usando o suprimento original e para você ter direito a exercer a sua garantia e o seu suporte. A Epson também é uma das marcas que cobre, inclusive, a cabeça de impressão. A cabeça de impressão é a peça mais cara da máquina. Então, usando o suprimento original, fazendo as manutenções preventivas, seguindo as recomendações do manual de instrução, se houver um problema na cabeça de impressão dentro da garantia, a própria Epson vai cobrir isso. Então, nem todos os fabricantes têm essa política, né? A Epson tem, justamente porque a nossa máquina é muito estável. E é muito raro ter um problema desse dentro da garantia. Tanto que é normal, né, Mi, os clientes eles colocarem para imprimir durante a madrugada, né? E deixa lá. Deixa lá. É verdade. O que acontece? As máquinas da Epson, a gente eu, pelo menos, não recomendo que o cliente trabalhe com a máquina desassistida, que a gente chama, né? As industriais, elas já têm outras características, né? E aí é um outro tipo de equipamento que pode trabalhar desassistido em algumas situações. As máquinas menores, eu não costumo recomendar
e trabalhe desassistida. Eu acho que a presença do operador é importante. Mas os clientes fazem. Então, tem cliente que coloca aí 200 metros de papel, fecha a empresa e vai embora para casa e deixa a máquina imprimindo a noite inteira sozinha. É uma confiança que o cliente tem no equipamento. Mas também podem acontecer imprevistos, né? Se tiver algum imprevisto, não tem como sanar ali na hora. Mas os clientes fazem. Não é uma coisa que eu recomendo, não, mas eu tenho muito cliente que faz. Eu sei que faz. Ô, Bi, tem mais alguma coisa que você queira incluir no treinamento nesse treinamento ou para você tá ok? Não, imagina, isso aqui não foi um treinamento, não, isso aqui foi só uma conversa. Não, foi uma mentoria, Imagina. a gente fica brincando aqui, foi uma aula completa. Imagina, não, treinamento não, treinamento quando a pessoa faz o negócio direito. Eu acho que o mais que vocês têm que perguntar para os clientes no momento da venda, então, da venda da tinta, né? É perguntar qual que é a máquina que tem e checar se a tinta que a gente está mandando é a tinta correta. E o papel, né? Ver o papel que o cliente está usando e tentar manter sempre o uso do mesmo papel para o cliente. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte: a sublimação é como se fosse uma receitinha, vocês viram, né? Tudo é uma receitinha. Se a gente muda algum dos elementos, a gente altera o resultado final do produto. Mudar o papel é uma coisa muito importante para o cliente. Depende de teste, depende de reconfigurar a máquina, depende de muita coisa. Às vezes, na ABC, a gente vai se deparar com a falta daquele papel que o cliente está acostumado a comprar. Então, a gente tem que ter muito zelo quando a gente for oferecer um outro papel para ele. Tentar sempre manter o padrão, salvo se o cliente quiser mudar. Mas a gente mudar por conta própria, não. E se a gente for mudar um papel, tentar mudar, assim, tipo 64 com 74, 74 com 75 da Epson, tentar fazer algum intercâmbio de alguma coisa que seja mais próximo. Mas, ao máximo, tentar manter sempre o padrão. Porque quanto mais a gente mantém o padrão no cliente, menos retorno negativo a gente tem. Às vezes não é possível. Às vezes existe falta no mercado, às vezes não é possível. Mas sempre deixar claro para o cliente que a escolha de mudar é dele, as consequências de mudar são dele, e não assumir isso para nós. Isso é sempre franco. Tem o papel, tem, vende, entrega. Não tem, olha, eu não tenho, a previsão de chegada é tanto, eu tenho X, Y, Z como opção. Qual que você quer? Você quer uma opção? Sempre assim, sempre tentar se eximir não é uma palavra boa, mas deixar claro para o cliente, deixa a escolha para ele, não assuma a escolha para você. Porque às vezes o cliente quer que você escolha para ele, que você defina para ele. Se der algum problema, ele vai te culpabilizar. Ah, Michele, você falou para mim que se eu usar o 74 no lugar do 64, não ia ter nenhuma mudança. Jamais diga isso, vai ter mudança. Se mudar a tinta, se mudar o papel, se mudar o perfil, se mudar o tecido, mudar a temperatura da calandra, mudar a temperatura da prensa, vai mudar alguma coisa. Com certeza vai mudar alguma coisa. Vai ter alguma alteração de qualidade. Então, não pega isso para você, porque, principalmente como vocês ainda estão começando nesse cenário, os clientes são meio espertinhos às vezes. Eles querem, né, passar a bola para a gente às vezes. E uma dica que eu falo para quem vai atender os meus clientes, eles são desesperados, eles compram um papel o dia que acaba, eles compram a tinta o dia que a máquina para. E se eu pudesse dar uma dica, não entra na pilha deles. Não entra na pilha. Faz o melhor possível, no melhor prazo, mas não entra na pilha. A pessoa vai te falar, Kaique, a minha máquina parou, e a culpa não é sua, a culpa é dele. Tem alguns que eu atendo há anos e anos acontece a mesma coisa. Então, não entra nessa pilha, não entra nessa confusão. Faz o melhor que dá. E essa confusão aí de estoque é sempre deles, porque eles são meio desorganizadinhos. São meio desorganizadinhos. Mas com amor a gente vai
gente vai ajeitando. Não, com certeza, Mi, com certeza. Mas, Mi, muito obrigado, Mi. Pode ter certeza que eu vou assistir umas 22 vezes essa conversa que a gente teve, porque escutar de quem conhece há muito tempo, né, é diferente, né? É diferente. Mas muito obrigado mesmo, Mi. Eu torço que... Eu acho que esse treinamento vai ser usado para todos os novos funcionários da empresa. Imagina. Se vocês precisarem de alguma coisa, meu WhatsApp pessoal está disponível. Pode me mandar e sempre que for possível eu vou respondendo o melhor que eu puder, o mais rápido que eu puder. Se tiver alguma dúvida também em relação a equipamento, em relação a produto, que é uma coisa mais específica, se o Felipe estiver ocupado, pode me perguntar, não custa nada responder. Com certeza, Mi. Mi, muito obrigado, viu, Mi? Obrigada, boa sorte, bom trabalho. Abração, beijo. Fiquem com Deus, tchau.